Então, conosco, o nosso Gilberto Bordalo. Isso. Deixa eu ver. Mas hoje nós vamos olhar um pouquinho dentro da gente. Porque olhar para o exterior é fácil, né? A gente, querendo ou não, olha. Então nós vamos olhar um pouquinho dentro daqui para ver como é que vai o nosso rendimento na doutrina. Porque a doutrina espírita cria um problema na nossa cabeça. É a única religião que cria um problema na cabeça da criatura. É o problema do rendimento. Porque tanto conhecimento exige, não, melhor, espera render. E essa página veio a calhar. Sois a luz. Jesus não falou, se quiser, se vocês acharem que vale a pena, se tiverem com vontade, vocês serão as luzes. Não, sois a luz. E quando Cristo designou os seus discípulos como sendo a luz do mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade na terra. E em Paulo na carta aos Hebreus, ele disse assim, mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Palavras de Paulo. Mas, ó amados, de vós esperamos coisas melhores. E o Espiritismo, indo ao encontro dos ensinamentos de Jesus, porque ele falou, quem quiser seguir-me, tome a sua cruz e siga-me. Quer dizer, ele deixou livre a vontade da pessoa. É o livre-arbítrio da pessoa. E o Espiritismo não exige nada de ninguém, mas espera tudo. Ele não exige, mas espera tudo da pessoa. Porque ele é a doutrina do livro, a doutrina do conhecimento. Então a regra é amai-vos e não aturai-vos uns aos outros. Duas amigas conversando, uma chegou para a outra e perguntou, como é que vai o seu marido? Ah, o meu marido vai muito bem, ele é um anjo. Feliz é você que o seu já morreu. Disse para ela, né? O meu sorte tua, que o meu ainda está vivo. Falta muito para nós espíritas aproveitarmos a reencarnação. A primeira pergunta que a gente se faz, a reencarnação faz sentido para você? Faz sentido? No seu dia a dia, você age como um espírito reencarnado? Tem pessoas que são espíritas, se acontecer alguma coisa, se a casa cair, se entrar água, é um desespero. Se acontecer um acidente grave, aí ela desaba, é que ela vai mostrar se o ensinamento, se o espiritismo está tendo proveito na vida dela. No seu dia a dia você age como um espírito reencarnado? Porque viver é aprender. E quando o espírita considera que um aspecto da sua vida está acabado, ele precisa rever essa visão. É tarde demais para aprender violino? Mudar um comportamento? Se encontra uma barreira e desiste, tem algo errado. Porque a pessoa, sabe, a gente se acostuma com os pequenos defeitos. A gente acostuma, aí vai fazendo, continua fazendo os pequenos defeitos repetidamente. E aí é o caminho para a gente fazer os maiores defeitos como se fossem pequenos. Porque a gente faz os pequenos e se acomoda, acha legal, acha normal. Ah, eu sou assim mesmo. Ou então pensa,
assim. E na próxima encarnação eu melhoro, eu dou um jeito. Então, nunca é tarde para aprender violino. Quando nós temos uma experiência de sofrimento e não aceitamos aquele sofrimento, é que aquele sofrimento não está fazendo efeito na nossa vida. Porque, gente, o sofrimento não é só resgate, não. Muita gente pensa que sofrer é resgate. Não, é experiência, é aprendizado. A pessoa gripe faz parte desse mundo de prova e expiação. A pessoa fica gripada porque está no ar o vírus, aquilo tudo. Então faz parte, não é que, não, é prova, é expiação, não, é normal. Você está sem camisa, passa na frente de um ventilador, ou está calor, você vai para o ar e fica gripado, e às vezes até a gripe se transforma numa pneumonia. Não faz parte do esquema. É o clima natural de um planeta de provas e expiações que a gente está enfrentando. Então, fazer a rotina sempre, tudo igual. Tem gente que se não deitar do mesmo lado da cama, ele se aborrece com a mulher. Já repararam? Ele só dorme daquele lado esquerdo da cama. Se um dia a mulher dele resolver dormir do lado esquerdo, ele reclama, porque o lado esquerdo é dele. É igual um rapaz, o sonho dele era comer sobrecoxa. Mas o pai e a mãe chegavam primeiro, o pai tem direito, e apanhavam a sobrecoxa do frango no domingo, no almoço domingo. E ele pensava, quando eu casar eu vou à forra. Mas naquele tempo que os pais que diziam não e os filhos diziam sim. Hoje os filhos dizem sim e os pais dizem não. Então ele casou, quem apanha a primeira sobrecoxa é o filho e a mulher. Ele continua comendo peito seco. Não come sobrecoxa como era o sonho da vida dele. Então, olha, esse negócio de lugar, de rotina é sério. Tinha uma médium aqui na nossa reunião, um dia nós fizemos uma mudança de lugares por causa do ar, que estava em cima da outra, aquilo tudo, e ela disse, eu não mudo do meu lugar. Desde o colégio primário que eu sou assim, eu nunca cedi o meu lugar. E ela, no médium, de reunião mediúnica, não cedeu o lugar à cadeira dela. Tinha que ser aquela, porque ela estava acostumada. Então é assim, então é aquilo. Todo dia você faz tudo sempre igual. Me acorda às 6 horas da manhã, com 6:30 da manhã, como disse o poeta, né? Com a boca suja de café. O que você está dizendo para a vida? Viver assim não faz sentido. Quer ver? Tem pessoas que levam a vida inteira buscando objetivos secundários. Eles trocam os objetivos principais pelos secundários. Quer ver um exemplo? O meu objetivo da vida é formar o meu filho. Isso não é o objetivo do espírito da pessoa. Isso não é, isso aí é uma consequência, uma coisa normal da pessoa, não é? Então não é o objetivo do espírito em si, ele viver para formar o filho. Olha, eu conheci, e os pais, é da natureza humana querer dirigir o pensamento e o comportamento e as escolhas do outro. Não precisa mais nada, a família de Eurípides deixou ele de lado porque ele se tornou espírita. E se havia uma criatura exemplarmente digna e correta, era Eurípides Barçanufo. Quando se tornou espírita, a família execrou ele. Um dia a mãe dele chegou e disse, olha, eu vim aqui porque seu pai mandou você rasgar esses livros espíritas, isso não é coisa de Deus, voltar para casa e se tornar católico. Eurípides serenamente respondeu, o meu pai conhece o espiritismo? Conversou 2 horas com a mãe, e a mãe saiu de lá espírita, é a dona Meca, e depois o pai se tornou espírita, não é? Então, o nosso objetivo central não é formar o filho. Um dos fundadores da casa, o pai, ele era uma pessoa, ele era um operário, um conhecimento técnico, e o sonho dele era que o filho se tornasse militar naquela época. E o filho saiu do colégio militar
e não foi para o exército. O pai dele ficou 2 anos sem falar com ele, que achou aquilo um absurdo. Gente, quer dizer, a gente tem que deixar o que a pessoa quer. Eu vou dar um exemplo meu, não é por nada não, né? Um filho meu, ele estudava na UERJ, no último semestre, faltando uma matéria, ele falou: pai, eu vou parar que eu quero tocar, ele é música, é violino, ele toca violão. Ele toca violão e profissionalmente trabalha na área da música, né? Eu só disse para ele o seguinte, aliás, me perdoe, eu vou dizer, olha, músico tem que casar com mulher rica. Foi o conselho que eu dei para ele. Ele não casou com uma mulher rica, mas casou com uma mulher bem situada na vida, e os dois são felizes até hoje. Eu ia brigar com ele estava no último semestre de economia, faltando uma matéria. O rapaz, o sonho dele era tocar violino. Quando ele disse para o pai, eu vou largar o escritório de advocacia de uma cidade próspera do interior de São Paulo, porque eu vou seguir a carreira de violino. O pai: não, a banca de advocacia, não, você vai ser advogado e vai tomar conta da banca de advocacia. Ele se formou em Direito, aos 32 anos, um tumor no cérebro, câncer. Aí o médico deu 6 meses de vida para ele. Ele falou: bom, para o pai, como eu só tenho 6 meses de vida, eu vou tocar violino e largar o escritório. Aí ele, feliz da vida, porque foi o que ele se programou no seu perispírito, na sua programação da encarnação, tocar violino. Quando ele começou a tocar violino, a coisa foi melhorando, o tumor foi diminuindo, ficou curado e toca violino. Tem pais que cismam que a filha tem que fazer isso, tem que estudar psicologia, tem que ser psicóloga. Meu Deus do céu, deixa por conta dela. Um psiquiatra amigo do Chico, o Chico perguntou: como vai seu filho? Ele está feliz da vida. Ele comprou um ferro velho e, às vezes o empregado falta, ele vai levando num carrinho aqueles ferros, aquilo tudo para vender. Mas e você? Não, eu estou feliz da vida, era o que ele queria. Ele queria ser comerciante pequeno daquela área. Eu vou discutir com ele para que nasça um tumor na cabeça dele? Então é isso, deixa ele viver a vida dele, não é? Então, vamos continuando. O que eu estou fazendo? Porque nós temos um objetivo central na nossa vida. O princípio, olha, a gente tem que refletir sobre isso. O princípio central da lei de Deus é a evolução. Não tem outro. É corrigir o passado e construir o futuro. Então, dentro disso, a gente, quando a gente prefere os objetivos secundários, nós estamos nos afastando desse objetivo central da lei. Nós estamos nos equivocando e transcolocando como nosso tudo na vida objetivos secundários, esquecendo o objetivo central, que é a nossa evolução, é a nossa melhoria. Então, o que eu estou fazendo faz eu crescer intelectualmente e moralmente? Se nós desanimamos e nos desesperamos, a reencarnação não está fazendo efeito para nós, é a verdade. O Chico Xavier, isso é duro de ouvir, mas é verdade. O Chico Xavier disse que a pessoa que... Eu ouvi ele dizer, viu? Foi ele que falou. A pessoa que trabalha 8 horas por dia profissionalmente e não faz mais nada, porque trabalha, depois come, dorme, lê o jornal, vê a televisão, no dia seguinte 8 horas e não faz mais nada, sob o ponto de vista espiritual, está estagnada espiritualmente falando. O Chico Xavier falou isso. Bom, entrar na depressão porque perdeu um ente querido, a gente compreende, mas tem alguma coisa ali frágil. Eu vou dar um exemplo para justificar o que eu estou falando.
A Deusa Nogueira, que já falou muitas vezes aqui, perdeu um filho assassinado aos 18 anos de idade, filho adotivo. No dia do velório, ela pediu licença. Eu tenho um compromisso, eu tenho uma palestra marcada que eu não pude desmarcar. Ela pediu licença, foi fazer a palestra e voltou para o velório do filho. Igualzinho a Amélie Boudet, quando Kardec fundou a Sociedade Parisiense, a livraria da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e ele tinha tido um problema na circulação, e ele parece que estava pressentindo a desencarnação. Ele falou para Amélie Boudet: olha, se acontecer alguma coisa comigo, você não desmarque a inauguração da livraria, porque nós mandamos convite para a França inteira, até para outros países, então você inaugure a livraria. Ele desencarnou em 31 de março, a livraria foi inaugurada, se não me engano, em 1º de abril ou 2 de abril, e ela pediu licença no velório, foi inaugurar a livraria, ficou umas 2 ou 3 horas lá, depois voltou para o velório. Quer dizer, então a Deusa Nogueira fez o mesmo comportamento da Amélie Boudet, o que é possível fazer, porque as duas, não há nada, sob o ponto de vista moral, que possa tisnar não é o comportamento das duas, né? Então, conforme se lê nas anotações de João, no capítulo 16, Jesus prometeu o Consolador prometido, que ficará conosco para sempre, que é o Espiritismo. Vejam, ficará conosco para frente. Então, quem se afasta dele vai ter dificuldades para voltar de novo a ele. Por que Jesus falou Consolador prometido? Consolador. Podia dizer outro termo, né? Porque ele sabia que a humanidade ia sofrer, e quem sofre precisa de consolo. Quem está desconsolado precisa de consolo, porque ia se afastar dos ensinos dele, ia esquecer, ia adulterar os ensinos dele, ia transformar em coisas materiais. Por isso que ele falou isso, porque ele sabia que o homem ia sofrer muito. E a humanidade hoje está doente. A humanidade hoje está doente por 3 grandes males: a violência, a depressão e o suicídio fazem parte do sofrimento maior da humanidade. Ela está enferma, sobretudo, pela ausência de amor, porque quem não ama está no caminho da enfermidade. Porque a lei é amar, é regra. A regra é amar. João falou, amai muito para seres amados. Então, Deus é amor. João não falou isso no seu evangelho? Deus é amor. Então, a regra, gente, é a gente amar. A gente procurar um jeito de ver como é que faz para amar. Vai dando, olha, vai fazendo a caridade por vaidade. Vai lá entregar sopa, ele, olha, está vendo? Eu estou entregando sopa, olha só, eu sou uma pessoa boa, pode até pensar, não faz mal, mas vai entregar sopa todo sábado, pensando que é uma pessoa boa, até que uma hora você vai fazendo por gosto, e fazendo por gosto, daqui a pouco você vai notar que você está fazendo por sentimento. E qual é o primeiro sentimento que a gente tem que lutar para ter aqui dentro, para facilitar o caminho do amor? É a compaixão, é aquilo que o samaritano teve e que o sacerdote e o levita não tiveram. Eles passaram ao largo, indiferente, frios. Já o samaritano não, mexeu com a fibra do seu coração, vê o homem morto na beira da estrada, ele largou tudo, ele quebrou a rotina. E foi lá, pegou o homem, botou no cavalo, levou para a hospedaria, disse para o homem que pagava na volta, fez tudo.
Então é isso que é o comportamento. E, gente, a lição do bom samaritano é um exemplo que Jesus quis dar de solidariedade, de fraternidade, que quem não tem precisa buscar, precisa correr atrás para ter. Então, no início a gente vai fazendo por desfastio, por orgulho, por vaidade, até que um dia a gente vai fazendo por amor, né? Então, gente, o amor puro, olha o que Emmanuel falou sobre o amor. O amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Brilha em tudo e em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza. É fundamento da vida, justiça de toda a lei, plasma divino com que Deus envolve tudo que é criado. O amor é o hálito divino, gente. Mesmo é o hálito dele mesmo, Deus, penetrando o universo. Já viu as pessoas que não amam? Elas são diferentes, desanimadas, elas não têm brilho, não tem. Olha, voltando, repetindo o que Paulo falou, mas de vós, amados, esperamos coisas melhores. Quem ama é diferente. O amor é a atração. A pessoa que deixa de amar começa logo a morrer. Pode ter certeza disso. O amor é a base da vida. Olha o que Narcisa, em Nosso Lar, um capítulo lá que eu esqueci de anotar, vocês leiam o Nosso Lar todo, que vão achar esse pedaço aqui. Nosso irmão talvez ainda ignore, disse Narcisa a André Luiz, que o amor, que o maior sustentáculo das criaturas é justamente o amor. Todo sistema de alimentação nas variadas esferas da vida tem no amor a base profunda. Gente, isso é lei imutável de Deus. A alma em si apenas se nutre de amor. E arrematou, tudo se equilibra no amor infinito de Deus. E no fundo, o verme, o animal, o homem e nós, ela falando para André, desencarnados, dependemos absolutamente do amor. Então, um médium espírita, ele era um rapaz, ele era sapateiro, pregava pinos nas solas, aquilo tudo. Mas o sonho dele era ser orador, era falar. E ele sonhava aquela tribuna, plateias enormes, e ele falando. E toda vez que tinha uma reunião lá de consulta, o mentor, ele dizia, escuta, eu sinto que a minha missão é ser orador, porque só dava passo, ele não fazia outra coisa. Quando é que eu vou começar? E o mentor, não, deixa, tenha paciência, vai devagar, esquece, né? Não, mas mas eu quero, e ele vivia perturbando o mentor, que ele queria ser orador. Até que um dia ele veio alegre, os olhos dele brilhavam, ele, já descobri a minha missão realmente, serei orador. Meu filho, o Espírito perguntou, o Espírito ficou até curioso, e como é que foi o seu sonho? Não, eu sonhei que um Espírito levantava uma faixa brilhante com essas letras aqui, A, D, P, S, B, P. Meu filho, letras brilhantes. E o que você traduziu das letras? Aí ele disse, agora deve pregar sem bater pinos. Porque ele batia pinos, ele era sapateiro, né? Aí o mentor disse, não, meu filho, você leu, as letras estão corretas, mas não é bem isso não, a tradução. Qual é a tradução? A tradução é essa. Antes de pregar, seja bom primeiro. Aí ele abaixou a cabeça, coitadinho, e foi embora desenchabido. Uma palavra que se dizia no tempo do Jorge. Desenchabido. No seu tempo também, né? Isso é. Então é isso aí. Olha, o medo faz as coisas crescerem. Quem é maior? Você ou a barata? Nós temos um gato aqui. Tem gente que não gosta de gato. E andaram jogando fora o recipiente do gato. Mas o gato adotou o centro, meu Deus do céu. Botaram até o nome dele, um nome chique, André Luiz.
É o nome do gato, é. Hein? Olha, está aqui, ó. Está aqui, ele quer ouvir música para aprender. Está se espiritualizando. E, gente, olha aí, ele foi o instrumento de evolução de 6 ratos. Olha só que beleza. Ele botou 6 ratos para evoluírem. Aqui, que estavam aqui. Barata também botou muitas. Então, não é um benfeitor. Então, não gosta do gato? Passa ao largo. Olha, o Chico, tem um livro aí, eu até recomendo a vocês. Chico Xavier e os Animais. Um dia ele estava sentado numa cadeira, porque quem ama, gente, é diferente, você pode esperar tudo. Quem ama, ama e acabou. Sai sentimento, sai amor, aquilo é comum, ele ama todo mundo, ele ama um mendigo sem nunca ter visto. Ele pegava tomate, botava no saco, botava tomate podre também no saco que ele estava comprando. Numa mercearia pequena, paupérrima da Dona Maria, lá em Pedro Leopoldo. E o amigo dele, Chico, tu está botando tomate podre? É para ajudar a Maria, coitada, para diminuir o prejuízo dela, que ela luta muito. Então o Chico um dia estava na cadeira, no quintal da sua casa, e viu caiu um filhote de um passarinho no chão. Ficou meio atordoado, e o gato foi, um gato. Aí, quando faltou 1 metro, mais ou menos, ele ia pegar o bichinho. O Chico falou, olha, o senhor, isso mesmo, ipsilíteres, o senhor não vai fazer mal ao filhote do passarinho. A mãe dele, coitada, deve estar muito angustiada pela perca dele. Então, você não vai fazer mal a ele. Aí o gato parou e ficou olhando para o Chico. Olha, o senhor tem casa, tem comida à hora certa, tem toda a proteção aqui, então o senhor, por favor, volte e não faça mal ao passarinho. E ele foi voltando de ré, voltando, e não fez mal, porque o Chico conversava com os animais. Um dia apareceu um gato selvagem na casa dele, e o gato que se aproximava, ele tentava pegar. Aí um dia, quando ele chegou em casa, o amigo dele disse, olha, Chico, o gato comeu uma aranha venenosa, vai morrer, dá um passe nele. Aí o Chico, o gato estava lá estirado, babando, ele disse, eu vou te dar um passe, você não vai me ferir, porque quando a gente fala do nome de nosso Senhor Jesus Cristo, é sério, então você não vai me ferir. O gato se esticou mais, ficou olhando para ele, ele deu um passe no gato, depois ele dava leite no conta-gota para o gato, e o gato virou xodó do Chico, não podia ver o Chico que ia atrás dele, ficou bom, ficou curado. Então, gente, isso é amor. Então, o André Luiz, ele adotou o centro. Então, é um dever nosso, como a gente faz com todas as criaturas, abraçá-lo fraternalmente, ter ele, não é do nosso lado. Olha, ele adora o bazar, não é, Wanda? Ele fica o dia inteiro deitado lá no bazar, porque ele não é bobo, não, ele gosta das coisas boas. Quando está frio, ele procura um tecido de lã, uma coisa para ele se esquentar. Então é isso. Mas na sala de estudo também, não, ele não é bobo, não. E na próxima encarnação ele vem, não sei, cavalo, cachorro, ele foi talvez mais evoluído. Então, gente, tem gente que tira patente do sofrimento, já repararam? Ele tira patente do sofrimento. Não, ninguém sofre mais do que eu. Um chegou perto, é o CDM, são aqueles que adoram o CDM, coitadinho de mim. Em Minas não é CDM, é TDM, tadinho de mim, em Minas. Então, como vai? Tudo bem? Agora tá, mas ontem uma dor nas costas, você precisava ver um início de gripe, tomei melhoral, aquilo tudo. É porque você não viu o que eu passei, senão você fica os dois disputando quem é que sofreu mais do que o outro, não é? Então as pessoas querem tirar patente do próprio sofrimento. Pior que ter um problema é querer patentear o problema, não é? Ninguém tem um problema igual o meu. Os religiosos dizem assim,
estou pagando os meus pecados. Já o espírita diz ao contrário, estou em aprendizado. Eu não estou pagando o pecado, eu estou em aprendizado. Não é muito melhor? Então, viver é aprendizado. Vai provar a ela que é aprendizado, não vai entender. É preciso tomar decisões, sair de si mesmo. E Deus ajuda quem se ajuda. Fica mais fácil levar a cruz, fazer a nossa parte. Olha, um homem comprou um morro que só tinha capim e transformou num oásis, árvores frutíferas, o vento voltou, os passarinhos iam lá, fez um lago, botou peixe, e ele era crente, o pastor foi visitá-lo. Olha, você tem que agradecer a Deus todos os dias, esse oásis que ele deu para você. Então ele disse para o pastor, pois é, mas o senhor precisava ver esse oásis quando Deus tomava conta sozinho. Como é que era? Era só um capim, mais nada. Olha, o maestro João Carlos Martins, porque tem gente que tem uma dorzinha assim e sofre muito, porque não queria ter aquela dor, não suporta. Uma senhora aos 80 anos de idade chegou para o Divaldo, seu Divaldo, chorando convulsivamente, eu sofro muito, seu Divaldo, eu sofro muito, eu quero que o senhor me cure. E o que é que você sofre, minha filha? Eu não consigo enfiar a agulha, a linha no buraco da agulha sem os óculos, aos 80 anos de idade. Mas o que queria dizer? É igual uma que chegou aqui dizendo, meu senhor, séria, sem pintura nenhuma, vestido preto, parecia que tinha vindo do velório. Meu senhor, eu estou na depressão há 15 anos. Eu pensei, meu Deus do céu, lá vem um problemão aí. Por quê? O que houve, né? Eu moro em Jacarepaguá há 15 anos e não suporto Jacarepaguá. Ia dizer o que para ela? Eu adoro Jacarepaguá. Quer dizer, deram um limão para ela, tem que fazer uma limonada, não é? Aí o Jorge é cruel, dizendo para mandar ela mudar para Mesquita. Não, mas olha, teve uma pessoa famosa aí, ligada às escolas de samba e ao jogo do bicho, que ele dirigiu um time de futebol pequeno, naquele tempo que tinha um campeonato carioca e no intervalo os times iam excursionar na Europa. Ele morava em Madureira, numa rua que de um lado ele olhava o trem, a estrada de ferro, do outro lado ele olhava uma rua comercial. E ele foi para Paris, Roma, Madrid, Lisboa, correu aqueles países todos. Quando ele desceu do avião, o repórter perguntou, senhor, o que o senhor achou da Europa, de coisas? Olha, eu não vi nada melhor que Madureira não, viu? E o Orson Welles, também um ator, que era famoso, Cidadão Kane, ele veio no Brasil, ficou 15 dias aqui. E quando ele chegou em janeiro, calor, deram-lhe uma feijoada com caipirinha. Ele suava. E o repórter perguntou, escuta, tinha um humor fino, inteligente, é a primeira vez que o senhor come feijoada? Ele, não, meu filho, é a última. E um dia, quando ele foi embora, o repórter perguntou a ele era muito satírico, né? O que o senhor achou do Brasil na hora que ele ia subindo a escada do quadrimotor naquela época, né? O que o senhor achou do Brasil? Olha, foi o lugar que eu bebi o melhor uísque falsificado. Então tem que ter bom humor, não é? Para sair da situação. O maestro João Carlos Martins, aos 69 anos, numa queda, ele perde a velocidade do 4º dedo da mão direita. 7 anos depois,
ele teve a síndrome dos movimentos repetidos, por causa do piano. Se afastou da música, voltou a estudar, não desanimou, não se entregou à vida, voltou a estudar. Saindo do teatro, é assaltado, tomou com uma barra de ferro na cabeça, lado direito paralisado. Anos depois, os médicos cortam o nervo da mão direita. Nunca mais vai tocar piano, o médico disse para ele. Ele começou a tocar o piano com a mão esquerda. Depois ele estudou regência. E aos 64 anos... 69, aos 74 anos, ele tem 400 obras de Bach na cabeça, decoradas. E ele, olha só, ele não lia partituras. No Carnegie Hall, aquele teatro em Nova York, né? Regendo a orquestra que tocava o hino nacional brasileiro, ele agradeceu a Deus ser brasileiro e poder tocar a sua música. Gente, não se deu por vencido. Fez uma ode ao otimismo, à confiança e à fé. É a clara demonstração da vitória do Espírito sobre a matéria. Jerônimo Mendonça, já chegando para o nosso lado espírita, outro exemplo marcante. Ele era hipertenso, vivia com um bolinho de isordil do lado, um saquinho com isordil. Às vezes ele tomava 20 isordil por dia. Colocava meia hora, 30 quilos de um saco de areia aqui, ó, no peito, meia hora de manhã, para diminuir a dor da angina. Ele era extremamente bem-humorado. Um dia os médicos arrancaram dos pés 20 unhas encravadas. Não, 20 é muito, 10 unhas encravadas. Me enganei, 10. Não, mas se tivesse mais dedo, arrancava. 10 unhas encravadas, já imaginaram? Quem teve unha encravada sabe o que é isso. É uma dor fina, eu já tive. Hein? Mas não tirou da mão, só tirou do pé. Só tirou 10 unhas encravadas do pé. Aí chegou um ônibus de espírita, ele estava doido para ir dormir, para deitar, dormir não, descansar. Chegou um ônibus de espírita, e não tem ninguém mais exigente do que, principalmente espírita em excursão, não é, Lídia? Espírita em excursão, não tem ninguém mais exigente. Aí saltaram, pediram a ele para declamar poesia, para ele tocar violão e cantar. Meu Deus do céu, ele pensou, fazer tudo eu faria, mas cantar, que era o que ele não gostava, cantava mal. E ele cantou, com a dor que ele sofria dos pés, das unhas encravadas, que retirou, que o médico tirou. Um dia ele estava deitado, acontecia tudo com ele, né? Ele estava vendo uma palestra do Divaldo, e chegou um bêbado, e olhou para ele, daquela cadeira-cama, né? E falou, levanta-te e anda, para ele. Ele, não, depois, porque o Divaldo estava falando, né? Deixa para depois. Não, levanta-te e anda. E ele, não, deixa, quando terminar a palestra. Aí o bêbado fez uma cara feia para ele e falou, homem de pouca fé. E saiu, foi embora. Quer dizer, ele sofreu tudo que você pode imaginar. Então, olha, mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, disse Paulo em carta aos Hebreus. E o espírita tem que render, não é? Tem que render. E fazer tudo, ter paciência. A pessoa impaciente, como é que ele tem que treinar a paciência? O homem impaciente, para ele treinar a paciência, ele tem que casar com uma mulher chata. E vice-versa. Como é que ele vai treinar a paciência? A mulher que precisa treinar a paciência tem que casar com um homem chato. Eu tenho um parente que se a mulher deixa a luz acesa, de 1º de janeiro a 31 de dezembro,
5, 6 vezes por dia, mas ele tem uma virtude, ele não fala alto. Ele diz, minha filha, você deixou a luz da cozinha acesa. Quando sair, desliga. Era aquele discurso, a Dilma conhece isso, né? O Raul já ouve isso sempre, né? Ela conhece. Então é isso. Não, olha, eu já reparei, tem mulher que não tem dificuldade para apagar a luz. Eu vejo pelo nosso banheiro feminino aqui. É comum, eu vou lá, a luz está acesa, não tem ninguém. Aí eu vou lá e desligo para economizar. Mas isso não é crítica, é apenas uma pequena análise. Então o homem, a gente tem que deixar correr a vida. Um dia o Chico estava sentado no meio-fio com 5 cruzeiros no bolso. E estava chateado com a briga, os conflitos no Oriente Médio, aquela coisa toda, e chegou um espírito com uma hierarquia acima de Emmanuel. O que está havendo, meu filho? Aí ele falou das brigas, das confusões, das pessoas que não se entendiam. Quando terminou, ele falou, meu filho, deixa os homens guerrearem em paz. Então vamos deixar eles guerrearem em paz, vamos tocando a nossa vida. Tinha uma casa geminada, 2 exatamente iguais. Um deles botou uma faixa na segunda-feira de manhã, vendo trombone. Na terça-feira de manhã apareceu outra faixa na casa da direita, graças a Deus. Olha aí o André Luiz aí, viu? Ele estava na rua, eu chamei, ele entrou. Quando eu cheguei aqui, ele entrou. Olha, eu vi o Chico, eu não gosto de contar isso não, mas um amigo, o Wilker, tinha um cachorro daqueles de pelo curto, mancha preta e rabo curto, e ele, quando viu o Chico, ele ganhia de felicidade. Eu nunca vi uma demonstração, ele ganhia um som diferente. O Chico pegou ele no colo, ele lambia o rosto do Chico. O Chico fechava, apertava o lábio e ele lambia o rosto do Chico, e o Chico deixava. Eu não ouvi dizer que o Chico tenha morrido por ter pego doença de cachorro, nem de gato, né? Está vacinado e castrado, viu? O André Luiz, ele está vacinado e castrado. Bom, então, conta-nos, caminhando para encerrar, conta-nos Humberto de Campos, no livro Boa Nova, que Jesus em Jerusalém, sentado como um peregrino próximo ao templo, chamou a atenção de um grupo de sacerdotes e ociosos, que se sentiram atraídos pelos seus traços de formosa originalidade e pelo seu olhar lúcido e profundo. Hanan, que seria mais tarde o juiz inclemente de sua causa, aproximou-se de Jesus e falou com orgulho, Galileu, que fazes na cidade? Passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. Reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia. E a conversa continuou. Com que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução de teus planos? Meus companheiros hão de chegar de todos os lugares, respondeu Jesus com humildade. Sim, observou Hanan, os tolos e os ignorantes estão por toda parte da terra. E já viste alguma estátua perfeita, modelada em fragmentos de lama? E agora vem o exemplo que serve para todos nós. Sacerdote, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento. O mármore do sentimento. E nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Então, gente, é isso que de vós esperemos coisas melhores. É o sentimento e a boa vontade. Se a gente desenvolver o sentimento e a boa vontade, nós chegamos ao amor tranquilamente. Tranquilamente.
E não vamos ficar especulando se merece, se não merece. Se um bêbado uma vez pediu ao César Carneiro, bêbado, conhecido do Chico, aquele de todo mundo lá em Uberaba, pediu dinheiro para o Natal, faltava 3 dias para o Natal, mas ele bebia, mas era uma pessoa de bom comportamento, só que ele era alcoólatra. Aí o César Carneiro passou um sermão nele e não deu o dinheiro. 2 dias depois ele encontra o César Carneiro rindo com uma nota de 100 reais, 100 cruzeiros, olha, 100 reais, olha, que o Chico me deu para fazer o meu Natal, e eu vou para casa, vou para o supermercado fazer as compras que a minha mulher está esperando, e o meu Natal vai ser muito feliz. Então, aí o César Carneiro, puxa vida, quer dizer, isso é o amor, gente. A gente não tem que especular se vai ser, o que a pessoa vai fazer, a gente dá. E o problema é da pessoa. O problema é da pessoa. Uma vez eu estava na freguesia e... Bom, continuando só para completar. E nenhum cinzel é superior ao da boa vontade sincera. Impressionado com a resposta firme e inteligente, o famoso juiz ainda interrogou: conheces Roma ou Atenas? Conheço o amor e a verdade, disse Jesus. Supercultura e calamidades morais, disse Emmanuel no livro Entre Irmãos de Outras Terras, um livro de Emmanuel. E ele disse: a supercultura consegue atualmente na Terra feitos prodigiosos em todos os reinos da natureza física, desde o controle das forças atômicas, às realizações da astronáutica. Isso, gente, Emmanuel falou em 1960, hein? No entanto, entre os povos mais adiantados do planeta, avançam 2 calamidades morais do materialismo, corrompendo-lhes as forças, o suicídio e a loucura, ou mais propriamente, a angústia e a obsessão. E isso acontece porque o homem não se aprovisiona de reservas espirituais à custas de máquinas, para suportar os atritos necessários à evolução e aos conflitos resultantes da luta regenerativa. Precisa alimentar-se com recursos da alma e apoiar-se neles. Gente, uma vez o Chico foi no cemitério e tinha um industrial rico que tinha suicidado. Ele estava agarrado aos despojos. Quando ele viu o Chico, ele falou: Chico, os verdadeiros milionários são os espíritas, porque se eu soubesse o que os espíritas sabem, eu não teria me suicidado. Ele falou lamentando muito e agarrado aos despojos que ele deixou lá. Então, gente, várias nações, entre elas o Canadá, os Estados Unidos, a Islândia, a Irlanda e a Suíça, apresentam altos índices de suicídio. E economicamente são modelos, não é? Para todos os países do mundo, em termos de educação, em termos de faculdade, de oportunidades, de trabalho. E, no entanto, o índice de suicídio é grande. Por quê? Porque falta religião, no sentido lato da palavra. E a vós, amados, mas de vós, amados, esperamos coisas melhores, disse Paulo aos Hebreus. Não importa, gente, se a gente é amado ou não. Se a gente ama e a pessoa não nos ama, o problema é dela. Disse Padre Antônio Vieira que se nós amamos e não somos amados, é martírio. Mas se nós somos amados e não amamos, é tirania, não é jogo de palavras. Porque se espera que a pessoa seja amada, que ela ame a outra pessoa, não é? Já que ela é amada. Se a criatura não nos ama, é problema dela, então é por aí afora. Então, gente, terminando, para ver como... Você já conhece essa história do Chico e o cachorro Lorde? O Lorde era uma fera, e ele arrebentou as correntes
de madrugada e viu o Chico, partiu para cima do Chico, botou as patas no ombro do Chico, para vocês verem a altura dele, e a um palmo do rosto do Chico começou a rosnar. E o Chico falou, olha, você não vai me ferir, não vai me fazer mal, porque eu tenho que tomar conta de um sobrinho que está doente, tenho mais 6 sobrinhos para tomar conta, e eu preciso trabalhar, eu vou te levar na minha casa e vou te dar toda a carne que eu tenho. Ele saiu, foi andando ao lado do Chico, chegou em casa, ele falou para a Luísa, não vem aqui na cozinha não, que eu tenho um amigo, estou com um amigo aqui, depois eu te falo, porque ele podia estranhar a irmã dele e ter problema. Então o cachorro ficou na porta da cozinha olhando o Chico. Ele abriu a geladeira, tinha uns 3 quilos de alcatra, ele botou numa bacia, cortou, pegou todas as latas de sardinha, abriu, botou, pegou toda a linguiça que tinha, abriu, botou, e aí o cachorro comeu, lambeu os beiços e foi embora. Aí, quando a Luísa veio, que soube da história, mas Chico, você dava um bife para ele, Chico. Não, mas eu prometi que daria toda a carne. Olha a diferença. Quem ama é diferente, ele prometeu que ia dar toda a carne, então não tem subterfúgio, ele prometeu. Não é como eu fiz uma vez, até me arrependo disso, na freguesia, uma senhora chegou, querido, tudo bem? Eu fiquei assim, mas é tanta gente, né? Ele não está me reconhecendo, não? Eu digo, não. Aí, não, estou precisando de dinheiro para ir para Campo Grande, aí eu dei o dinheiro, né? 2 ou 3 dias depois, ela estava com a mesma roupa ali no posto de gasolina, na freguesia. Querido, não está me conhecendo, não? Eu falei, eu tenho memória fraca. Quer dizer, era para pedir de novo, né? E eu deveria ter dado, ou sei lá, mas não dizer para ela que eu tinha memória fraca. Então, é isso, gente. De vós, amados, é esperado coisas melhores. Existem 3 tipos de pessoas que não lograrão sucesso. A que sabe e não pergunta, a que sabe e não ensina, e a que ensina e não faz. É duro, né? Mas é verdade. A que sabe não pergunta, a que não sabe não pergunta, a que sabe não ensina, e a que ensina e não faz. Olha, o orador foi o José Raul, ele fez uma palestra encharcado, ele depois um temporal, foi para o centro, todo molhado, não deram um blusão para ele trocar a roupa, ele fez a palestra. 15 anos depois ele foi para um centro, olha só, gente, como repercute no plano espiritual, não só, vamos ver a lei de causa e efeito, o lado bom, muita gente vê o lado ruim, não é? Vamos ver o lado, eu gosto muito de ver o lado bom da lei de causa e efeito. 15 anos depois, num outro centro, uma médium que não sabia da história, contou para ele, tem um espírito aqui que disse que acompanha você sempre nas suas palestras, porque ele assistiu uma palestra tua, há 15 anos atrás, você estava todo encharcado. E ele se admirou, ele ficou admirado e passou a seguir o José Raul nas palestras dele. Quer dizer, ganhou um amigo espiritual, olha só. Ele podia não fazer a palestra, ou dizer que não ia, ou voltar. Ele fez a palestra encharcado. Olha, essa eu vou contar, eu juro pela felicidade do Jorge, como é verdade, viu? A dona Suzana Mouzinho, amiga de Chico Xavier, ela me contou isso. E o nome dela está na Bíblia, viu? Ela ainda está encarnada. Suzana, entre as mulheres do Evangelho. Tem lá um nome que é Suzana. É a mesma Suzana Mouzinho, que é amiga de Chico Xavier. Ela pediu a Emmanuel para pagar uma dívida da casa assistencial. 300 cruzados na época do cruzado. No dia seguinte, chegando em casa, o porteiro lhe diz, olha, teve um padre aqui que veio e insistiu que ela queria vender uma linha telefônica, que a senhora queria vender uma linha telefônica. Eu disse que não sabia de nada, ele insistiu e deixou um envelope por baixo da porta. Estava lá o dinheiro e no envelope o nome, Manuel.
Como foi isso? Como Emmanuel arranjou o dinheiro? Não me perguntem, mas leiam os livros dos médiuns. Quem tem dúvida, está lá explicado. Livro dos médiuns, 16, questão 192, parte terceira, terceiro capítulo. Está explicado como é que acontece isso. Aliás, uma oradora, Gilca Machado, que era da Ilha do Governador, que eu a trouxe aqui, também o doutor Bezerra pagou o aluguel dela que estava atrasado. Ela ficou apavorada, um pavor, sábado de manhã, no tempo que o banco trabalhava, e um contínuo batendo na porta dela, e ela estava atrasada com o aluguel, passava muita dificuldade, mas uma trabalhadora espírita de primeira. E ela ficou muito apavorada, muita inquietude, e o doutor Bezerra disse, não, vai lá ver, atende o homem. Era o contínuo do banco, eu vim trazer o recibo do aluguel que o senhor pagou e esqueceu de levar. O senhor, como é que era ele? Era um senhor, cabelo grisalho, barba grisalha, e é aquele ali, um retrato do doutor Bezerra na parede. Como foi, não me perguntem, não sei. Jesus não achou um peixe que tinha dentro dele umas moedas para pagar o fisco? Não tá no Evangelho? Jesus achou, mandou pegar um peixe e dentro da barriga do peixe tinha uma moeda lá. Então, gente, estamos terminando. E a desencarnação para terminar. Olha só. De vós é esperado coisas melhores. Então, gente, vamos lutar para não ter vidas dúplices na Terra. Já fizemos muito isso no passado. Viver simultaneamente de dois modos. Evoluir por duas rotas ou trilhar dois destinos. Porque ninguém jamais conseguirá ser ao mesmo tempo, conscientemente, benfeitor e obsessor, apóstolo e falso profeta. Excesso de subterfúgios e manobras pesam na alma. Quem disse isso foi Pedro Richard. E olha, e a desencarnação é o processo que a vida se utiliza para eliminar o que parece e deixar o que é. Então, gente, não tem saída. Por isso que o espírita se decepciona muito depois que desencarna. Então, gente, é como disse o poeta, aproveitando que terminou a folia desvairada, que termina domingo agora. É preciso acabar com a tristeza, é preciso inventar de novo o amor. Não é? O poeta disse isso, numa linda canção. É preciso acabar com a tristeza, é preciso inventar de novo o amor. Porque a gente tem que aprender a sair de nós mesmos. Sair de nós mesmos, como disse Maria Dolores. Se carregas contigo o tempo atormentado, sob tristeza e desencanto, é natural te aflijas, entretanto, não te entregues ao luxo de chorar. Sai de ti mesmo e escuta em derredor aqueles que se vão sem rumo certo, suportando no peito o coração deserto, na penúria que mora entre a noite e o pesar. Não importa o que foste e o que sofreste, e nem a dor alheia em mágoas mudas, procurará saber a crença em que te escudas, nem pergunta quem és. Os que seguem no pó do sofrimento, vivendo da coragem semi-morta, rogam-te auxílio à porta, rojando-se-te aos pés. Desce da torre em que te vês somente, e escuta-lhes a história dolorida. Esse chora sem lar, outro é quase suicida, cansado de amargura e solidão. Aquele envelheceu sem alguém que o quisesse, outra é mãe desprezada, anêmica e sozinha, sombra de mulher que respira e caminha, sabendo agradecer a fortuna de um pão. Sai de ti mesmo e vem, esquece-te em serviço. É Jesus que te chama ao bem que não se cansa. Acharás ao servir renovada esperança, paz e fé sob a luz de nobres sirineus.
E sem horas a dar ao desalento e ao tédio, quando encontres a noite, cada dia dirás aos céus em preces de alegria: por tudo quanto tenho, agradeço, meu Deus. Muito obrigado, muita paz.